Então, aí ela veio a falecer e aí eu tava assim num momento muito delicado, porque minha mãe tinha acabado de ser diagnosticada com câncer. Então eu tinha perdido a minha prima, tava perdendo a minha mãe, tava morrendo de medo, num cagaço de ficar sem a minha mãe, porque morava só eu e minha mãe juntas. Eu me sentia muito sozinha, né? Mesmo a minha irmã morando embaixo, minha irmã ficava o dia inteiro fora, eu ficava num cagaço, né? Que essa época eu não estava trabalhando, né? E parei até de procurar emprego pra ir nas consultas com a minha mãe, ficar com a minha mãe. Quando a minha prima faleceu, eu fui do velório dela pro hospital, porque a minha mãe ia operar no dia seguinte, né? E era bem cedinho que ela tinha que internar, então eu fui direto. Eu tava assim. Eu lembro que a minha mãe foi contar pra minha irmã e minha mãe chorava, falava, ai, a Cintia tava numa tristeza dentro daquele hospital. É uma coisa muito delicada de falar. É uma coisa muito delicada de falar, porque a gente vai emergindo assim na situação novamente, né? Entrando em contato com a nossa dor. Mas às vezes é bom entrar em contato com a dor, né? Porque muitos de vocês podem estar passando por algo parecido. Então é bom a gente tocar no assunto, compartilhar isso um com o outro. Mas aí a minha mãe falou, né, que eu estava muito triste, comentou com a minha irmã que eu estava muito triste. E depois que a minha mãe operou, eu não conseguia mais ir nas consultas. Foi muito difícil, porque minha irmã ia, só que a minha irmã se estressava. Às vezes minha mãe tinha que ir sozinha, né? Meu pai voltou pra casa depois, porque depois que a minha prima faleceu, eu não saía mais da sala, eu ficava lá o dia inteiro, fazia a sala de quarto. Eu não conseguia andar pela casa, eu ficava assim atordoada. E quando você fica em depressão, as coisas mais simples de fazer, elas se tornam assim impossíveis. Como, por exemplo, escovar o dente, tomar um banho. A minha sensação era que não tinha sentido, porque foi uma época que eu me arrependi muito de ter abusado com a bulimia, com a anorexia, porque quando você perde alguém, você pega e fala: caramba, a vida é frágil. Uma hora tem uma pessoa aqui com você, outra hora ela não tá mais. E é questão de segundos, né? Que uma hora ela tá viva, outra hora ela foi. E é muito difícil você entender a morte, né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre o processo de luto pra vocês também. Eu quero fazer esse vídeo porque é um assunto muito complexo e é complicado, porque a morte é algo que a gente leva assim muito pesado. Eu, pelo menos, eu levo ela muito pesado, assim, esse processo de perda acabou comigo. E eu tava perdendo ali a minha mãe, né? Depois, então eu via que eu estava perdendo ela, por mais forte que ela aparentava ser, porque a minha mãe ela foi muito forte, muito forte. Eu não via minha mãe reclamar de dor. E a minha mãe tava com metástase e escondeu isso, né? De mim, porque eu estava muito mal, eu estava fazendo terapia, eu estava até melhorando um pouquinho assim com a terapia. Aí passou um tempinho, eu arranjei uma oportunidade de emprego, né? E falei, não, eu vou trabalhar um pouco. Conversei com a minha terapeuta, ela falou, vai, mas leva bem a leve. Trata esse emprego como se fosse uma recolocação assim na sociedade, porque você ficou muito tempo em depressão fora. Então você vai se recolocar no mercado e já vai tratar aquilo como se fosse um processo da terapia também, de convívio social. E aí eu fui e fui muito bem recebida no local, só que passaram uns meses, a minha mãe veio a falecer. Eu tive que ficar um mês afastada, porque eu ficava com ela no hospital. E foi assim um momento muito ruim, mas foi um momento também de reconciliação, que ela se reconciliou com meu pai, ela agradeceu aos filhos, agradeceu a Deus a vida que ela teve. Então foi um momento assim que, se eu falar demais, eu vou me emocionar e começar a chorar aqui, porque foi
Foi assim, você via que ela tava parecendo uma flor murchando. Cada dia que passava, ela tava de um jeito diferente, tava pior, tava piorando. E cada dia que passava, ela falava menos, ela dormia mais. E aí foi passando o tempo, ela parou de falar, não acordava mais. E aí chegou o momento que ela se foi realmente. E depois que ela morreu, eu fiquei. Eu não tenho nem como explicar, porque a ficha ainda demora a cair. Eu piorei da depressão, piorei da ansiedade, eu ficava com medo de trabalhar, eu ficava com medo de ficar em casa, nenhum lugar pra mim estava confortável. Fui pro psiquiatra, comecei a tomar remédio. Antes eu até tinha começado a tomar, mas depois eu conto a minha saga com a fluoxetina, que foi meio complicado. Aí eu comecei a tomar outro tipo de medicação. Eu não sei se melhorou ou se piorou, pra mim piorou. E aí eu fiquei com alguns transtornos, né? Eu fiquei com hipocondria, eu achava que eu tava doente, ia morrer. Isso eu tenho até hoje. Eu tenho muito medo de estar doente e não saber, porque a minha mãe, ela tava doente, ela não sabia. Descobriu o câncer assim do nada e depois de um ano faleceu. Então acho que isso me dá muito medo, sabe? De estar doente e não saber. E eu fico preocupada não só comigo como com os outros, na minha família. E é uma coisa assim que te trava. E fora isso, a alimentação também. Eu tenho muita preocupação com a alimentação. Começou quando eu tinha que cozinhar para minha mãe, fazer a comidinha dela, deixar tudo bem limpinho, porque qualquer bactériazinha que tivesse podia deixar ela doentinha por causa da imunidade. E aí depois que ela faleceu, eu continuei com essa coisa de eu tenho que deixar tudo limpo, eu vou fazer salada, será que eu faço crua? Se eu faço crua, eu deixo não sei quanto tempo de molho, no bicarbonato, no vinagre. Eu morro de medo de comer coisas que eu acho que não são saudáveis. Aquela coisa de ficar olhando rótulo, sódio, glutamato, olhando caloria, carboidrato. E é tudo mais relacionado, não à questão estética, mas relacionado com a hipocondria mesmo. E tanto que isso até me ajudou a perder peso, gente. Eu tô sendo acompanhada com um endócrino, que eu tenho hipotiroidismo, mas isso me ajudou a emagrecer, gente, porque eu tô comendo só comida, saudável. Eu eliminei 15 quilos. Eu tava com quase 100 quilos depois que a minha mãe faleceu. Depois que a minha mãe faleceu, passou um tempo, eu engordei muito. Eu fiquei com quase 100 quilos. Eu tava com 65, fui pra 100 quilos e eu não consegui emagrecer de jeito nenhum. Aí depois eu comecei a emagrecer, porque eu comecei a ficar encasquetada com doença. Tive que parar com doce, né? Principalmente chocolate, que eu era viciada em chocolate por conta da ansiedade, tive que parar. Refrigerante eu tomava muito, não tomo mais. Eu fico com medo mesmo de estar doente. É uma coisa muito ruim. Enfim. Gente, foi o resumo da minha história. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho. Esses transtornos que eu falei aqui, eu vou destrinchar eles em outros vídeos, falar de cada um em vídeos separados. Espero que vocês tenham assistido. Curtam aí, por favor. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, podem me chamar, né? Que a gente tem que se ajudar mesmo, porque a depressão, a ansiedade, qualquer transtorno tem que ser levado a sério. Não é frescura, gente. É doença, tem que ser levado a sério, tem que ser tratado. Existe tratamento para isso, tá bom? Vocês não têm que ter vergonha de estar desse jeito, muito pelo contrário. Que falam que quem tem depressão é quem fica lutando demais, né? Fica ali tentando demais e a gente tem que dar um tempo pra gente mesmo. Então, busquem ajuda, tá bom, gente? É isso aí, fiquem com Deus. Beijo.